mas você tem que saber aonde você tá sendo egoísta. Porque, tipo assim, vamos supor, chegou vocês dois na final do Mundial, igual você falou. O cara, a primeira vez que ele tá indo, você já tem um título, por exemplo. Chegou na final. Às vezes o cara não vai ter condição de chegar de novo. Então, pô, qual que é o problema do cara ser campeão? Eu penso assim, entendeu? Eu penso assim, igual você falou. E já aconteceu umas 3 vezes comigo, de tipo assim, de eu chegar na final, eu precisar muito. Tipo assim, eu queria o título, só que meu amigo chegou e falou, seu Gomes, você já tal, não sei o que, você já ganhou isso, aquilo e tal, deixa eu ficar em primeiro dessa vez. Você fala, vai lá, filho. Nós treinamos junto, nós chegamos, pode ficar. Fala comigo, bichão. Tô aqui hoje com o Marcelo Gomide. Porra. Obrigado demais você ter convidado aí. Pô, obrigado pela presença. Acabei de descobrir que faz uma viagem longuíssima, né, para chegar aqui. Então, com mais razão, muito obrigado mesmo pela moral, tomar o dia, tomar o cuidado, o tempo de vir para dar essa força pra gente. Não canso de agradecer e nunca é demais, né? Lembrar que tem uma vida ali, tem teu trabalho, tem a parada, todos os seus projetos aí, metendo bronca e parar no meio de semana, né? Que é terça-feira hoje aqui. E dedicar esse tempo, né? Para mim é muito importante. Para mim é muito importante mesmo. Assim que obrigado de coração. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Mais um BJJ Alto. Marcelo Gomide eu conheci através do Lucas aqui, né? Sim. Através do Lucas, começou a me contar e tal, e o Tadeu começou a falar também e tal, pá. Todo mundo reclamando, Gomide me bate. Olha a pilha errada, já comecei botando a pilha errada já no Lucas e no Tadeu. Que isso, os caras tá maluco, filho. Tem como não, os bichos são duros demais. Os bichos são duros, né? São. Me ajudaram muito, né? Porque quando eu vim pra cá, eu fiquei 1 ano, assim, mais ou menos, treinando só com faixa branca e azul. Então, o treino puxava, mas eu treinava outras áreas, né? E eu precisava de uns caras, assim, pra me dar uma pressão no treino também. Então, o Lacerda, o Lucas e o Lobato, eles sempre a gente marcava um treino de competição pra fazer. E não tem disso, não. Era porrada pra todo lado. Não, eu tô ligado. Esse treino parou um pouco agora, né? Nós paramos agora porque eu fiquei um pouco busy lá na academia. Então, e para eles também é um pouco difícil, porque o Lucas tem que dirigir muito e o Lobato também. E os dois também têm muita aula particular para dar, eu também tenho muita aula particular. Então a gente deu um break assim, mas para ano que vem eu tô querendo fazer de novo. Convidar os caras, eu preciso, né? Pô, esse aí, a academia também é perto da tua casa? 5 minutos da minha casa. Quando eu comecei a trabalhar aqui, era 1h30 para ir, 1 hora para voltar. Igual o que os caras estavam fazendo. Então, por isso que eu entendo, entendeu? Claro. Eu quero treinar com eles, mas a gente pensou assim, fazer uma semana na academia de uma semana na Isso. minha. Eu tô nessa aí, hein? Eu tô nessa. A gente tem que botar pra... Porque assim, fazer. o que aconteceu muito é imprevisto. Então, às vezes a Sim. gente marcava o treino, aí rolava uma coisa que eu entendo, né? Porque é compromisso ali. Aí tinha que desmarcar, mas a partir do ano que vem eu quero fazer de novo, porque eles vão competir, eu vou competir, então a gente precisa se puxar mais juntos, né? Sim. E bora, você também tá dentro aí, quem quiser agregar. Eu acho que o Calil tá dentro. De repente, o Thiago falou que de repente dava pra ele. Sim. A gente podia fazer uma... Cara, se rolar... Acho que quarta-feira é um dia que por enquanto tá dando meio-dia, né? Pra todo mundo, não sei. Na quarta. Agora tá rolando uma na Legacy, né? Quarta-feira. Sim. Eu não tô conseguindo ir porque eu dou aula meio-dia. Mas eu acho que A gente assim... vai encontrar um dia na semana. Se encontrar um dia na semana, cara, 6 academias diferentes, putz, quanto é? Duas vezes por ano vai ser aqui? Claro. 3 vezes por ano vai ser aqui? 3 vezes por ano na tua academia? 3 vezes... Porque também dá a oportunidade, talvez, vou fazer lá na sua academia, por exemplo. Aí os alunos que moram perto e tudo podem ir também Consegue fazer ali, um dar treino. um pulinho ali uma vez Ver como ali. é um treino de competição assim. Daqui a 2 meses os caras vão estar lá de novo. Tá? Exato, pô.
E às vezes até se interessa aí nas outras academias, porque o objetivo é deixar mais difícil, entendeu? Porque o treino tem que ser mais difícil que o campeonato. É isso Se aí. você É chegar isso no aí. campeonato e ter o choque ali, aí fica osso. E como é que. Quanto tempo tem a Trinity? Então, a Trinity agora fez 7 meses. A gente, eu e o Otamar, a gente decidiu abrir porque, por princípios mesmo, né? Nós somos cristãos, então a gente decidiu colocar esse nome Trinity para a gente tentar linkar o nosso trabalho para fazer alguma coisa para Deus, assim, entendeu? Porque é difícil, né? Você trabalhar com alguma coisa que você consegue fazer uma representação. É. Então, respeitando, né, a religião de cada um e tudo, mas a gente teve essa ideia de tentar linkar o nosso trabalho ao nosso propósito. Então, surgiu a Trinity, 7 meses atrás. Cara, mas parabéns, velho. Valeu demais. Bonito demais. Não sabia não. É, Não, isso é motivo de polêmica, né? Toda hora, todo tempo. Eu lembro que teve polêmica com a Atos na época. sim, Na época teve gente pra falar e tal. E não tinha essa parada da rede social que tem agora. isso. E mesmo assim, dava pra escutar. Ah, Dava pra escutar o barulho. O pessoal reclamando, nada a ver e tal. Não, maneiro. E onde... Então Marcelo Gomide, fundador da Trinity, né? Não é isso? foi a ideia ali de dois caras, né? E gente, os dois, eu vim, na verdade, do Brasil. Eu tive uma academia no Brasil junto com meu professor, e só que lá era difícil, porque aqui é normal você ter mais de 100 alunos, por exemplo, na academia. 150, 200 alunos. Lá no Brasil, se você chega a 100 alunos, 140, 150, você tem muito aluno, entendeu? Então, para viver do jiu-jitsu assim, com academia e viajando para os Estados Unidos para lutar campeonato, pagar aluguel, viver essa vida assim lá no Sim. Brasil tava um pouco difícil para mim, porque eu casei, então, tipo assim, ia ter que dividir conta e tal. E minha esposa já tinha morado aqui antes, na Austrália. Aí meu foco a princípio era só Estados Unidos. Vou para Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Eu sabia da Austrália, mas eu não tinha nem ideia que o jiu-jitsu era do jeito que é aqui. E aí ela falou, vamos para a Austrália, você vai gostar muito, é o mesmo estilo de vida que eu acho que você gosta, porque eu queria ir para Califórnia e tal. Aí viemos para cá, conheci o Otamar, e ele tava querendo abrir uma academia também. Aí começamos a treinar junto, ele é um cara que gosta muito de treinar, tipo assim, todos os treinos de competição que eu fazia, ele mesmo não sendo tão competidor, ele tava lá, mas ele não é também porque ele trabalha com outras coisas e tudo. Eu acho que com o tempo, assim, se ele tiver chance de voltar tudo para academia, eu acho que ele vai competir mais. E surgiu a Trinity. Então é você e o Otamar. Isso, eu e o Otamar quase pegando a faixa preta aí. Pô, tem que chamar ele pra vir aqui, pô. Ele é um cara bom de vir aqui, tem Então, muita experiência. você anima de vir? Demais. É? Pô, anima Tinha demais. que vir antes de pegar a preta, pô. Que É, aí vem de faixa marrom e depois vem de depois de preta. preta. Pois é. Né? O bicho é pesadão. Difícil. Complicado. Se puxar pra guarda, tem que estar pronto pra fazer Tu guarda. também, Mais pesado que eu, ele deve estar aí tu também é levinho, né? Eu sou levinho, pô. Putz, meu Deus. Como é que foi essa experiência agora de lutar a última viagem que você fez para os Estados Unidos? Ou então, foi um teste pra mim, é sempre um teste, mas foi um teste diferente, porque minha vida inteira, lá na Gracie Barra BH, que era onde eu treinava na minha cidade, eu treinava no Brasil, eu treinava, um treino tinha 20 faixa preta, 30 faixa preta. Então, assim, você sempre se sentia muito preparado, entendeu? Era um treino diferente. Faixa colorida, era assim, faixa branca não tinha. Faixa branca era 1 ou 2, faixa azul, 5 corajosos,
faixa roxa um pouquinho mais, faixa marrom, mas tinha mais faixa preta, entendeu? E aí você sempre tá confiante, porque todo dia é uma guerra ali. E vários caras de nome, entendeu? Vários caras que já ganharam muita coisa, campeões também do Mundial. E aí eu vim pra cá, eu meio que comecei uma coisa nova. Então comecei a academia, eu dei sorte que a academia não começou só com faixa branca. Então vieram muitos roxas que já eram competidor, tinha marrom, alguns pretas foram também. Hoje a gente acho que tem 5 lá na Trinity, Então, mas não era igual em BH. Então eu queria ver como é que ia ser, entendeu? Porque eu tava ali dando todas as aulas de criança, de adulto, de manhã, de tarde, de noite. Aula particular, não tendo tanto tempo para treinar, mas o tempo que eu treinava era quando eu tava dando aula. Então eu meio que dividi o foco. Sim. E aí eu cheguei lá e consegui ficar em terceiro. Então, tipo assim, é claro que o meu objetivo era ficar em primeiro. Mas foi uma surpresa pra mim, porque eu lutei com os caras que estão assim, full time, atleta, entendeu? Alguns mais novos que eu, então conseguir chegar em terceiro pra mim foi uma surpresa, entendeu? Mas esse ano foi um ano atípico também, porque eu foquei mais em dar aula, em construir Pô, abrindo academia. academia, né? É, Super desafio ir, competir a esse nível. Com quem que tu lutou lá? eu lutei com o Gabriel, que é da Aliança. Ele é até amigo do Murilo Amaral, do Ramon, dos meninos que tem aliança aqui em Sydney. Sim. Lutei com o Felipe Costa, que é aquele laranjinha, treina com o Vitor Hugo. Aí eu fui pra semifinal, aí eu lutei com o Eric Muniz. Aí eu perdi pro Eric. O Eric lutou com o Anderson, mas o Anderson foi campeão. E aí foi isso. Ainda mais sendo irmão, cara. Sabe qual é? É. O cara chegou na final, eles decidem Merece, o que eles pô. quiserem. Exato. O que eles quiserem. Não, é meu sonho. Pô. Meu sonho é, tipo assim, imagina, se eu tivesse meu irmão da minha idade, Pô, chegar os dois na faixa preta final do Mundial. Que isso. Coisa linda, pô. Coisa ué. linda. O cara é maluco não entender isso de falar, não, mas ele... Óbvio, cara, tu não faria a mesma coisa pro teu irmão? Se tu ganha tudo. Claro. Tu é tipo o Messi do bagulho. Não. Pô. Se meu irmão ganhar, eu ganhei, velho. Entendeu? Eu fui Se campeão. tu não chegasse na final e teu irmão fosse campeão, tu já ia ficar contentão. Exato. Agora, velho, quantas vezes aconteceu isso na história do jiu-jitsu? 2 irmãos chegarem na final do Mundial faixa preta adulto. Exato. Ele ficou criticando, mas pra mim eles tiraram onda. Pô, claro. Lógico, não pode tirar o mérito dos caras. Tiraram onda. Só tem mais ninguém na final. Só na chave. Só entram 2. Não, velho. Só entraram 2. Aí um deu pro outro. Beleza, tu pode reclamar, falar, mas, cara, o cara fez um monte de guerra pra chegar na final. Claro. Chegou na final. Não, e outra coisa, preparou, treinou, viajou, pagou ali o preço pra estar lá, entendeu? Então merece, porque o campeonato assim... E a gente não sabe, cara, o background de cada um, assim, o que tem de trás das cenas, né? Eu esqueci a palavra agora, mas... A história tipo ali, assim, né? Você tá falando agora, você acabou de falar uma coisa. Eu não tenho esse perfil competidor mesmo, né? Eu Vinícius. Nunca tive. Sempre fui mais de grupo, fui mais de ajudar, sempre até em briga de rua, cara. Uma vez que eu batia, o cara caía, eu não conseguia continuar batendo nem nada, nunca consegui continuar batendo num cara depois de botar o cara pra baixo, com soco, com chute, ou o que seja. O cara parou, nunca consegui. Tem que ser leal ali, né, velho? Eu nunca tive essa parada, então eu não tenho esse perfil competidor. O competidor, ele precisa, em muitos momentos da vida dele, ser egoísta, né? Ele precisa querer o melhor pedaço de carne, a melhor proteína, o melhor treino. Tá o 2 ali. E o cara que é competidor, ele quer treinar com o que é melhor. E tá mais ou menos, ele nem quer. Nem sai daqui. E isso eu nunca tive. Então eu entendo que eu não tenho esse perfil. Mas também muitas coisas na minha vida eu não fiz por não... Acho que... não é que se você tendo esse perfil de competidor, você acaba tomando decisões que vão te levar a poder competir. Sim. A ter o bom treino, a ter... Exato. As minhas decisões são, tipo...
preservar a família, É, ficar em casa, é. não sei o quê. Não, mais um fim de semana longe. Pô, já fiz isso, já fiz aquilo, mas não, vamos ficar. Vamos. Eu vou te falar, isso aí mudou um pouco na minha vida, porque quando eu era um pouco mais novo, tipo assim, lá pros 25 anos, 24, assim, eu era mais egoísta. Hoje em dia, eu tô com 32, eu já penso um pouco diferente. Tanto que, tipo assim, igual, por exemplo, eu vim pra cá, eu já sabia que eu ia ter que abdicar de alguma coisa. Pra ter uma vida, o lifestyle que eu queria, eu sabia que no início o meu treino não ia ser igual era o treino de lá. Então esse era o risco de ter o lifestyle que eu queria aqui, mas eu tenho a chance de construir um treino igual que eu tinha lá. Claro. Entendeu? Então eu deixei de ser, porque se eu fosse egoísta, eu ia falar, não, vou ficar aqui dependente, entendeu? Sim, Só sim. que eu casei, então, tipo assim, eu não podia pensar só na minha vida, eu tinha que pensar também na qualidade de vida que minha esposa queria. Eu não ia poder ficar pegando dinheiro, por exemplo, nosso, para só eu viajar para os Estados Unidos e lutar o PAN, lutar o Mundial, E aí vai para o esse tipo de coisa, Europeu, exatamente. entendeu? Ela tem o trabalho dela, ela não pode ficar tirando tantas férias. Então, às vezes as pessoas perguntam, né, Gomit, você não tá lutando muito e tal. Mas pra eu parar pra explicar pro cara o que que acontece, às vezes fica. O cara não vai entender. Não tem nem tempo pra ficar falando isso, entendeu? Claro. Só que é porque vai mudando, a vida vai mudando, entendeu? Eu lutei muito já na minha vida. Que isso, velho. Tinha época que eu lutava todo final de semana. E, tipo assim, eu lutava em Belo Horizonte, aí tinha um campeonato no Rio. Aí eu pegava o ônibus na rodoviária, bate e volta. Dormia no ônibus, chegava no ginásio no Rio, lutava, tinha que esperar o dia inteiro para pegar o ônibus na noite e Pra voltar, voltar. dormir no ônibus, às vezes suado, que eu não tinha nem jeito de tomar banho, e às vezes para não ganhar nenhuma medalha, às vezes voltava sem nada. E isso aí que foi me dando, tipo Pra assim, estar no fala, dia velho, seguinte. pra querer mais que eu em certas situações aqui, o cara vai ter que treinar demais, filho, porque foi uma virada de chave, assim, né? Eu vi que eu pagava muito preço ali de treinar e de abrir mão, meus amigos me chamando pra sair. Eu tinha um grupo de amizade muito grande. E a recompensa não era. Aí não tava Não era, porque eu fechando, né? era faixa azul, eu era faixa roxa. Então, tipo Sim. assim, até se eu ganhasse um mundial na época, fui campeão mundial, que faixa? Faixa azul. Tem, quem nunca foi, acha que é muito. Mas quem já foi, acaba te desmerecendo, entendeu? Tipo, fala assim, ó, você foi campeão mundial, mas foi na faixa azul. Tipo assim, você tem que ser mundial, campeão mundial na faixa preta. Então, às vezes, é muito pensamento mesmo, o jeito que as Sim, pessoas pensam. sim, sim. Sim. E tem um. Tem uma teoria que explica isso, né? Do que. O que todo mundo tá. Você acha aquilo, na realidade, porque todo mundo tá dizendo, porque todo mundo tá É, achando. Não é uma coisa é, que você é, realmente você pensa. é. Você não pensou, perdão, você não pensou para chegar àquela Você conclusão. copiou, né? A Simplesmente você. informação. Aquilo, todo mundo está vendo todo mundo fazendo aquilo. Você vai. Então todo mundo fala que o título mundial na faixa roxa vale, você vai querer. A partir do momento que todo mundo começa a falar que não vale mais, Eu nunca. ninguém mais quer, ninguém mais compete, ninguém mais. Eu acho que vale, tipo assim, eu acho que não pode desmerecer porque o cara tá no auge naquele Isso que eu momento. ia falar É a agora. fase Isso que eu dele, ia falar agora. Às vezes o entendeu? nego fala: ah, não, o cara foi artilheiro, tem não sei quantos gols no Campeonato Espanhol. Aí o nego fala: ah, mas o Campeonato Espanhol é muito ruim, é muito fácil de fazer gol, a defesa é muito isso aqui. Tá, o cara joga na Espanha, o cara joga no Barcelona. Como que ele vai ser artilheiro na É, Premier não League? tem como não, é. O cara é faixa roxa. Como é que ele vai ser campeão mundial na faixa preta? Pois é. Ele tem que O ser campeão. máximo que ele pode atingir É aquilo. é aquilo ali. É igual, às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim: eu acho que eu tô velho pra competir e tal, eu vou lutar de master. Véi, se você tá nessa idade e você quer lutar, procura ser o melhor na sua Na idade, tua idade. na sua categoria, É e isso ninguém aí. vai te desmerecer, Nada. É entendeu? isso, pô. Ou você não vai fazer porque os outros estão falando que é master, entendeu? Isso Aí aí. vai de cada um, né? É isso aí. E aí você falou do teu amigo, Otamar. Isso. Você falou, o Otamar
Acho que ele não compete tanto porque também ele tem muita coisa, fazendo outras coisas na vida dele, desenvolvendo outras coisas. Aí, chegando naquela situação, você nem é irmão do Otamar, você é só amigo, sócio. Mas você vê o duro que ele dá em outras áreas ali, que não, de repente não permite ele treinar do jeito que ele gostaria, tal. Aí o cara vai, chega no campeonato para competir lá, no mesmo campeonato que você. Cada um entra numa chave. Os dois chegam na final. De repente tu vai falar, cara, quando que esse maluco vai chegar na final de novo? Quando? Fazendo o Exato. que ele Já faz. aconteceu isso comigo. Aí tu fala, pô, vou abrir pra esse Já cara. aconteceu Ele, isso. eu sei que eu mereço, mas ele também merece. E só que eu, mês que vem, eu tô aqui nesse pódio de Pô. novo. Ué. E esse maluco não vai vir aqui nunca mais. Entendeu? E vocês nem são irmãos, pô. Eu viso muito isso, entendeu? Tem gente que chega e fala. Por isso que, assim, o que você falou, né? Voltando no egoísmo. Você tem que ser egoísmo, mas você tem que saber aonde você tá sendo egoísta. Porque, tipo assim, vamos supor, chegou vocês dois na final do Mundial, igual você falou. O cara, a primeira vez que ele tá indo, você já tem um título, por exemplo. Chegou na final. Às vezes o cara não vai ter condição de chegar de novo. Então, pô, qual que é o problema do cara ser campeão? Eu penso assim, entendeu? Eu penso assim, igual você falou. E já aconteceu umas 3 vezes comigo, de tipo assim, de eu chegar na final, eu precisar muito. Tipo assim, eu queria o título, só que meu amigo chegou e falou, seu Gomes, você já tal, não sei o que, você já ganhou isso, aquilo e tal, deixa eu ficar em primeiro dessa vez. Você fala, vai lá, filho. Nós treinamos junto, nós chegamos, pode ficar. Entendeu? Já aconteceu o contrário também. Do amigo meu, tipo, eu chegar, fechar um campeonato sul-americano com ele e eu tá brigando pelo topo do ranking ali da IBJJF. E aí eu chegar pra ele e falar assim, deixa eu ficar em primeiro aí por causa dos Por causa pontos dos e tal. pontos. O cara chegou e falou, velho, pode ficar. Então eu acho que, tipo assim, se a gente treina junto, tem que rolar essa parceria. Entendeu? Porque jiu-jitsu, você é professor. Você tá ensinando uma coisa na sua academia. Você tem que ensinar respeito, você tem que ensinar amizade. Não Isso é aí. só ser o durão que não aceita nada e tal, entendeu? Isso aí. Se eu não vou colocar meu filho na academia que o professor é assim, entendeu? É isso. É que as pessoas são maiores que o esporte, né, cara? É. E isso já me trouxe muito problema em outras coisas. Não no jiu-jitsu, graças a Deus. Eu sempre transitei em lugares e tive contato com pessoas no jiu-jitsu que pensam muito parecido, nesse sentido de que o valor está nas pessoas, está nas relações, né? Que aquilo que você constrói dentro do jiu-jitsu é maior do que o jiu-jitsu, maior do que se você quisesse pegar o jiu-jitsu todo e colocar num compêndio, uma enciclopédia, num Sim. manual, um livro, o que for, isso tudo é menor do que uma pessoa, uma vida, um ser humano. Né? Mas em outras áreas da minha vida eu tive já esse choque assim. Não, essa parada aqui, tipo, é uma entidade. O jiu-jitsu é uma entidade. Não, cara, tem uma pessoa aqui, pessoa de carne e osso. Claro, pô. Essa pessoa vale mais. E se não E o tivesse jiu-jitsu é pessoa, como é só que é uma teu jiu-jitsu? ferramenta para transformar a vida dessa pessoa. Exato. No momento que a gente está botando só o jiu-jitsu é tudo. Mas no momento que ele está do lado de uma pessoa, ele vira só uma ferramenta. Claro. Acabou. Ué. E dentro do esporte eu sempre tive contato com gente que vive dessa maneira, que pensa assim, então sempre foi muito. Mas em outras áreas, assim, na música, por exemplo, com relação a estilo musical e tal, né? Tratando aquele estilo como se fosse maior que as pessoas, sabe? Algum tipo de conhecimento, algum tipo de questões, enfim, não vem ao caso. O que vem ao caso aqui? Como tu chegou aqui, Gracie Barra, Isso. na Austrália. E tu começou a treinar Gracie Barra também? Como tu começa a treinar jiu-jitsu? Eu comecei a treinar, eu tinha 17 anos. E na época, eu sempre fui aluno do meu professor, Eric Vanderlei. 16 anos? Eu tinha 17, agora vai fazer 15 anos, né, que eu tô treinando. Eu comecei com 17. E na época não tinha, era tipo esse tanto de Gracie Barra. Isso aí foi uma coisa que aconteceu depois. Então tinha a academia do Draculino, que era lá em Belo Horizonte.
Tinha a academia do Eric, que era Eric Vanderlei Team. Aí tinha o Cláudio Caloquinha, tinha o Tite e Danilo. Então, tipo assim, o nome das escolas era o nome dos Dos professores. professores. Só que o Draculino sempre veio da linhagem da Grace Barra. Então, o meu professor, ele sempre foi Grace Barra e tudo. Quando ia para o Rio de Janeiro, por exemplo, fazer seletiva, ele fazia seletiva para representar a Grace Barra. E depois, com o tempo, que a Grace Barra começou a virar mais um business, assim, né? Tipo, franquia, sistema de franquia. Eles começaram a adotar. E aí eu abri uma Grace Barra depois, quando eu era faixa marrom, eu acho, com o meu professor, com o Eric Vanderlei. E lá em Belo Horizonte, tipo assim, todo mundo começou a virar Grace Barra e o bairro. Então, tipo assim, se você for lá, deve ter umas 20 Grace Barra em Belo Horizonte, entendeu? Só que eram as academias com o nome dos professores. Mas aí comecei, fui lutar depois que a Grace Barra BH era Vinícius Draculino. O Draculino também virou Grace Barra BH e eu comecei a lutar pela matriz. Porque depois de um certo tempo eu treinava lá no Eric Sim. e ia fazer o treino de competição na matriz. Então, como eu treinava ali com todo mundo junto, fiz vários amigos lá, todos meus amigos praticamente são de lá, eu ia representar a mesma equipe, entendeu? E isso o Eric representava também, a Grace Barra BH. Aí eu comecei a treinar lá com o Caloquinho e com o Serginho, que são os professores hoje em dia, e minha história toda foi dentro da Grace Barra. Quando eu cheguei aqui, na verdade, depois eu fui pro Arizona, fui pro Texas, aí fiquei um tempo no Texas, treinando e aprendendo um pouquinho sobre as academias fora, né? Como é que era a aula de criança, como é que era a aula de adulto e tudo, Já como faixa preta. como faixa marrom. Faixa marrom. Aí, o meu primeiro ano, eu fiquei em segundo no Mundial Sem Kimono, e aí eu voltei pro Brasil, depois voltei pro Texas de novo, aí fiquei mais um tempinho. Aí eu recebi a proposta de ir para Arizona. E lá tinha um programa que chamava Champions House. Que você ficava numa casa com tudo pago, tipo supermercado, campeonato, só para você treinar representando a Gracie Barra do Arizona. Eu fui, só que também não curti muito a vida no Arizona. Aí eu voltei pro Brasil e conversei com minha esposa e tudo. Ela falou, vamos para a Austrália. Aí um amigo meu ficou sabendo que eu queria vir. Ele é dono de uma Gracie Barra e ele me ofereceu uma oportunidade de emprego na outra do amigo dele. Aí eu vim para cá. E aí depois, quando eu fui pensar em abrir a minha academia e tudo, depois de muita conversa e tal, a gente decidiu, tipo, abrir a nossa. Entendeu? Não, que virou a Trinity. Boa. Aí foi isso. E quando você chegou aqui, você já chegou de faixa preta. Eu cheguei de faixa preta. Aí eu fui ambassador, lutei alguns campeonatos aqui, lutei o Pampex, lutei todos, na verdade, que tinha para lutar. Lutei os campeonatos da federação lá, a FBJJ, né? Isso. Lutei o Pampex, lutei o Sydney Open, lutei o Grand Slam de Sydney e depois abri a academia. E tu já veio com essa ideia de vir abrir a academia? Eu já, tipo assim, todas as vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu tive academia no Brasil desde faixa marrom. Então, isso que me deu a chance de poder competir mais, porque eu precisava trabalhar com alguma coisa. Então, eu consegui linkar, dar aula de jiu-jitsu com os treinos. Isso que me dava o recurso financeiro ali para ir pagando as viagens e lutando. Então, eu sempre tive essa ideia, eu queria ter minha escola. E meu professor sempre falou assim, velho, se você for para fora, você vai dar muito certo. Porque, tipo assim, no Brasil, é um pouco avacalhado, né? Tipo assim, os caras não gostam de usar, agora usa, mas antes não queria usar hash guard, tipo Tu tá assim. falando daquele momento, né? Daquele momento. Não queriam muito. Aula de criança não era tão popular. E eu tipo, sempre fui muito assim, tipo, queria dar aula para criança, queria usar uniforme. Então ele falou, velho, vai, faz o teste, porque eu acho que você vai, tipo, dar bem lá. E aí, quando eu cheguei aqui, eu queria, o foco era esse mesmo, eu queria abrir a academia.
E aí fui conversando, fui estudando área e tal. Queria abrir uma academia perto da minha casa, porque quando eu cheguei aqui eu dirigi 1h30 para ir e 1 hora para voltar durante 9 meses, todos os dias, de segunda a sábado. Onde é o lugar que tu mora agora? Agora eu O nome? moro em Alambi Heights, que é perto ali de Uai, mais ou menos. Ok. E a academia em Brookvale. Então é 5 minutos da minha casa, dirigindo. Assim, todas as vezes que eu vinha para o Era Hill Park, eu ficava pensando, eu falava, velho, eu vou dirigir esse tanto, mas um dia minha academia vai ter que ser do lado da minha casa, não é Vai ser possível. pertinho. Aí eu sabia, entendeu? Que eu ia conseguir. Só que aí eu consegui lá juntar com o Otamar. O Otamar, ele sempre morou ali também, queria abrir uma academia ali e a gente abriu. Hoje tá top demais, não? Muito grato por tudo. Por isso que é o processo, né? Tipo, vocês imaginam se eu tivesse desistido. Sim. Mas eu sabia que eu ia conseguir. Às vezes eu tava ali limpando tatame, tipo, 9 horas da noite, tinha que dirigir mais 1 hora, mas eu falava assim, hoje eu tô limpando esse tatame, mas depois eu vou limpar o meu também. Isso aí. Pô, é maior orgulho, né? Dar mole limpar o teu próprio Nó, que tatame. isso, pô. Hoje eu limpo assim, eu lembro, né, do que eu passava ali, às vezes eu ficava assim, pô, vai ter que limpar o tatame, tem que aspirar e depois ir embora. Depois de treinar, todo cansado, ainda ficar 1 hora no carro. Mas aí, quando é a minha ali, eu falo, velho, posso sujar o tanto que quiser que limpo a academia inteira, limpo Vai banheiro, ficar limpo tudo. limpinho. Ué. Vai ficar limpinho de novo. E tu começou a treinar jiu-jitsu por quê? Tu fez algum esporte antes dos 16? Então, eu jogava muita bola, né? Eu gostava muito de futebol, igual toda Mas criança. bom. Velho, eu era muito forte. Eu sempre fui muito forte, assim. Eu dava uns trancos, os caras caíam. Eu chutava muito forte. Eu não era um dos mais habilidosos, não, mas eu tinha uma leitura de jogo, assim. Eu era bom. Eu jogava futsal, então eu era mais pivô. Então, com o tamanho, eu conseguia Nossa. proteger a bola e eu, tipo, distribuía, entendeu? Boa. E então eu sempre gostei, porque eu jogava, né? Fazia partida ali de campeonato e tudo, só que era um esporte coletivo. Só que é difícil também. Chegou um ponto lá que eu ia jogar na Toca da Raposa, que é a Sim, equipe do sim. Cruzeiro lá, Cruzeiro. só que eu sou atleticano. Ah, é? Mas assim, pra ir pro lado profissional ali eu ia, né? E, e aí eu ia ter que estudar dentro da Toca, o ensino lá não era um ensino igual ali Vai do... querer bater em mim, não, hein? Pô, pegou pesado, né, Que velho? isso, Ah, cara. não, velho. Pelo amor de Deus. Te Ô, bateram. cara. Já bateram na gente ontem lá, jogaram bomba. Não, outro aluno meu chegou pra mim lá, falou assim, ô, treinar com você hoje não, velho. Eu falei, por quê? Aí ele, vai que você é rancoroso, né? E tal. Aí Machuca, ele né? tava falando do Flamengo, eu falei, velho, sai fora, agora que eu vou treinar com você mesmo. Agora que eu vou Mas, te pegar. não mas E aí aí, tu tinha que ir pra Toca da Raposa. isso, eu ia estudar lá dentro do clube e minha família na época falou, não, tipo assim, você não vai largar a escola pra jogar bola. Porque meu pai foi jogador profissional. É mesmo. Meu pai jogou. O maior time que ele jogou foi no América, né? América Maneiro, Mineiro. América Mineiro. Só que na época dele, o futebol. Não Pô, dava dinheiro. não dava. É. E ele não me incentivou. Ele gostava que eu jogava bola, mas ele passou por isso. Então ele queria que eu estudasse. Aí eu fui jogando bola, jogava pelado e tal. Aí um dia, a gente assistindo muito UFC, né? Eu e meus amigos do bairro lá. Aí falamos, vamos começar a treinar alguma coisa, alguma luta. Aí nós fomos pro Muay Thai primeiro. Aí treinei Muay Thai uns 2 anos e meio, mais ou menos. Aí começamos a ver que o jiu-jitsu, tipo, o cara caía no chão ali, era muito finalização, não tinha que tomar soco, não tinha que tomar chute. Aí eu fui fazer aula experimental com meus amigos. Aí, primeira vez que eu fui, tipo assim, eu lembro direitinho. Eu sentei assim na beirada do tatame, e aí subi um brutamonte assim, velho, de camiseta e tal, bombadaço, grandão. Aí eu olhei assim, né, velho? Aí eu falei com meus amigos, falei, não, velho, se esse cara for treinar com a gente, nós temos que ir embora, filho. Aí ele falou, e aí, velho, beleza e tal? Vocês vieram fazer uma aula e tudo? Aí eu falei, viemos e tal. Aí ele, não, eu sou professor e tal. Aí eu falei, não, graças a Deus que Graças ele é, a que é Deus, o né? professor, né? Aí fui conhecendo ele, um pouco da história do Eric e virei fã do cara número 1, velho. Tipo assim, o cara é uma lenda lá em Belo Horizonte.
E comecei a seguir os passos dele. Depois ele viu que eu não faltava aula, que eu era muito esforçado. E aí ele começou, tipo, a pegar um ou outro, assim, uns 5 pra competir e tal. E eu tava no meio, entendeu? Aí incentivou muito, velho. Me passou muita confiança. E eu não larguei o jiu-jitsu mais. Maneiro, maneiro. E naquela época tinha um lance do... os caras já, com certeza, já deveriam querer, mas era outra... Quando tu começou a treinar jiu-jitsu, era outra diretoria, era tudo diferente no UFC. Então não era tão direcionado pro lance do entretenimento, Não. dessa porradaria que o cara ficar botando na geladeira a galera que luta mais agarrado e tal. Hoje em dia tem isso bem nítido, Sim. né? Então dava pra você ver os caras tipo sendo heróis com o próprio jogo ali, né? Sim, sim. Hoje em dia já não acho que o jiu-jitsu já não atrai tanto o cara que gosta de UFC, o cara que gosta de MMA, que é fã do UFC. Acho que ele não fica pensando, vou começar a treinar jiu-jitsu por causa disso. Porque é um pouco até desprestigiado, né? A luta mais agarrada e tal. Nessa época o Eric, ele tava lutando MMA. Então ele chegou a lutar... Ele fez umas lutas, ele lutou até com o Shogun, uma época, que foi uma luta que o Shogun tinha um adversário, aí o adversário machucou, acho que o dono do evento lá entrou em contato com o Draculino, e na época o Eric fazia, mas isso foi antes, eu acho que isso foi a história que como começou. Aí o Draculino treinava, tinha um treino de jiu-jitsu, mas aí depois do treino de jiu-jitsu, quem quisesse fazer uma porradinha, eles faziam lá, né? Aqueles 5 minutos sem amizade ali. E aí. E aí. O Eric aceitou essa luta com o Shogun, porque o adversário caiu, né? E depois ele lutou, perdeu, mas no chão ele tava mandando bem. Tipo assim, só que o Shogun era da chutebox, eu acho. Isso. Então era muito soco, muito chute ali no. O strike dele era muito bom. E aí depois disso, o Eric foi lutando MMA. E aí eu vi que o professor tava ali, né? Era um cara competidor, lutava MMA e tal. Então isso aí que me fez ficar mesmo. No jiu-jitsu, no início. Boa. Beleza. Não, quando eu comecei a dar aula, eu comecei de faixa roxa, porque eu conversei com o professor, sempre conversando com ele e tal, e falei, ó, eu larguei a faculdade, eu fazia, isso é uma história até engraçada, porque eu fazia engenharia ambiental, eu entrei depois, né, na engenharia ambiental, e a minha esposa fazia engenharia ambiental também. Eu conheci ela na faculdade, só que eu não fiquei com ela, tipo assim, não tive um relacionamento com ela na faculdade. E aí o que aconteceu? Isso é uma história paralela ao que eu vou contar. Eu cheguei pra minha mãe, né? Eu conversei com minha família, falei, ó, eu quero largar a faculdade porque eu quero viver do jiu-jitsu. Eu fazia estágio, já tinha, tipo assim, a minha chefe na época, ela falou, se você formar, eu vou te contratar. Só que eu perdi um campeonato, e eu perdi pra um cara que na época Murilo que ele chama, mas ele não tá, tipo, competindo hoje em dia, mas na época ele morava na academia, ele fazia, tipo assim, era atleta full time. Sim. E o Felipe Pena chegou pra mim uma vez no ginásio, eu tava triste que eu perdi pra esse cara e tal. Aí ele chegou e falou assim, ô, velho, por que você tá triste e tal? Eu cheguei e falei assim, pô, velho, perdi e tal, queria ter ganhado e tudo. Aí ele falou assim, velho, você acha que você tá fazendo o que você tem que fazer pra ser campeão? Aí eu falei assim, tô treinando uma vez todo dia e tal. Aí ele chegou e falou assim, meu irmão, esse cara mora na academia, velho. Você acha que você merece ganhar dele? Você treina uma vez por dia, você faz faculdade, você estuda, você faz estágio e tal. Você acha que você tem condição? Você acha que era pra você ganhar? Aí isso aí que mudou minha cabeça, entendeu? Eu falei assim, velho, eu vou ter que... Se eu tiver que estudar, eu não vou conseguir treinar. Eu já não gostava muito de estudar. Aí eu falei, ó, quer saber? Vou conversar, vou tentar durante um ano, vou pedir pra minha família. E nesse ano que eu tranquei a faculdade, eu comecei a mandar bem em todos os campeonatos, só que eu precisava de uma renda. E aí que eu comecei a dar aula. Mas eu comecei a dar aula para, igual você falou, para 2 alunos, tipo assim, para ganhar R$ 200 por mês.
Entendeu? No tatame, tipo, 2x2. Que tá eu tinha pagando, que tá pagando para trabalhar. Aí depois foi evoluindo, mas eu que tinha que montar o tatame, desmontar, então era aquela correria. Mas assim, eu sabia que eu tinha que passar por aquilo ali, porque eu acho assim, você tem que começar pequeno, para você passar por todas as áreas e saber ter experiência em cada uma delas. Então, aí vem o caso da minha esposa, que aí esse é um caso engraçado, porque ela formou sendo a primeira do curso de engenharia. Ela ganhou até uma plaquinha e tal. E eu desisti. Eu era o mais burro. Eu falo que ela era mais inteligente e eu era o mais burro da faculdade, entendeu? Só que hoje em dia ela trabalha no escritório e tudo, e valeu a pena para mim, porque valeu a pena para ela, mas valeu a pena para mim ter largado naquela época, porque eu pude focar no meu ali Na durante tua parada, né? muito tempo. Era sem receber. Tipo assim, tinha que trabalhar e pagar, entendeu? Pagar o aluguel ali, mas não tinha aluno para pagar, mas eu tinha que fazer. Então, aí chegou no que chegou hoje, né? Então é persistência. Foi depois de muitos anos. Mas isso que eu falo com meus alunos hoje. Os caras ficam me perguntando, pô, velho, mas é muito fácil pra você e tal, treinar comigo, que não sei o que. Eu falo assim, velho, você tem noção de quantas horas de tatame que eu tenho? De quantos campeonatos que eu já lutei? Tipo assim, seria meio estranho se você ganhasse de mim, né? Porque primeiro eu sou seu professor. Então, tipo, só que você tem que ter paciência, velho. Entendeu? E é muita paciência, não é pouca. Então é por isso que o povo desiste. Mas se você tiver fé que você vai conseguir, você consegue. A referência que eles têm é muito engraçado, que a dificuldade que eles têm de entender. Acho que pode ser geracional, né? Não sei. Porque a referência que eles têm é você mostrando um movimento novo, tá? E essa é a referência deles para aquele movimento. Só que aquilo para você é um padrão. Você está mostrando para eles uma parada que para eles é nova, e eles veem aquilo, e o deles sai tchonho, sai... E os caras ficam meio frustrados porque não estão conseguindo reproduzir do jeito que você fez. E fala, pô, não seria estranho se eu mostrasse um bagulho e no primeiro dia tu conseguisse fazer assim? Exatamente. É muito engraçado, porque é óbvio. Pô, é óbvio. Só que a galera ainda reclama, entendeu? Tipo assim, fala, pô, velho, não tô conseguindo fazer e tal. Eu falo, calma, velho. Você acabou de aprender o negócio, como que você quer fazer de primeira, entendeu? Não tem jeito. Daqui a pouco tem que tirar a faixa e botar em ti, pô. Não dá. Não é não? Fala, conta pra mim esse lance que você falou do... A gente tava falando aqui na hora que eu tava passando café. Do futebol. Como foi essa relação, essa mudança que foi... Era muito interessante. Quando você jogava bola e seus amigos do futebol... tipo... Eles já treinavam jiu-jitsu, alguns deles? Então, nessa época eu até fazia uma coisa que eu acho que foi por isso que eu fiquei com cardio bom no jiu-jitsu. Porque foi difícil largar o futebol. Tipo assim, eu treinava uma vez por dia, só que depois que eu treinava, isso no início, eu ainda ia pra uma pelada. Então, tipo assim, o treino era 6 horas, 6h30, acabava 8, aí 8 eu dirigia pra casa de um amigo meu que tinha uma quadra e ficava jogando bola de 8 até as 9h30. Então eu ficava correndo lá ainda 1 hora. E chegava em casa morto, mas tipo assim, eu fazia isso 3 vezes por semana. Então, isso me deu Que saudade. Não. Que saudade de poder fazer isso. E futebol e jiu-jitsu, né? As duas coisas que mais, tipo assim, machuca joelho, ombro. Eu não sei como que eu não machuquei nada. E aí eu comecei a ver que eu precisava focar um pouco mais no jiu-jitsu e comecei largando o futebol aos pouquinhos. Mas a relação foi que os dois esportes ali contribuíam para mim conhecer pessoas novas, diferentes, tipo assim, pobre, rico, cara bom, cara ruim. Então, tipo assim, eu comecei a aprender a conviver com todos os tipos e a respeitar. E isso que, sendo professor hoje em dia, eu tenho aprendido como dar a melhor aula possível também. Porque, igual, por exemplo, tem criança novinha que treina, que bate em todo mundo na academia e que já acha que é muito boa. Então, tipo assim, se eu não chegar ali e virar a chave e falar assim, ó, você é boa e tudo e tal, mas você não pode subestimar, porque dentro da academia você é muito boa, mas você vai pro campeonato vai ter outra muito boa também.
Porque às vezes relaxa, aí quer conversar no treino, porque tá fácil, não sei o quê. Mas não, tem que usar o tempo que tá ali, é 1 hora que ela treina. Vai usar 10 minutos conversando? Vai ter só 50 minutos, mas aí tem aquecimento, aí tem a parte que ela tá sentadinha lá aprendendo a posição. Então, tipo assim, eu evoluí muito por causa disso. Eu sabia assim, eu tenho 1 hora para treinar. Então tá, essa 1 hora eu vou focar assim, é isso que eu tô aqui para fazer, entendeu? Então isso me ajudou a evoluir. Boa, boa. E você tinha companheiros de futebol que também eram companheiros seus no tatame? Tinha, eu tinha 3 amigos que eles treinavam, mas jiu-jitsu também. Não, na verdade tinha mais. Só que tinha uns 2 assim da minha academia, que agora eu lembrei aqui, eles treinavam, só que não treinavam muito todo dia. E tinha 3 que treinavam todo dia, mas eram de outras academias. E essa foi a primeira vez que eu lutei com um amigo meu. Foi a primeira e última, na verdade. Porque eu era faixa azul, e aí eu me inscrevi num campeonato lá, e o meu amigo se inscreveu também, só que a gente não tinha experiência nenhuma de olhar a chave e tal. E chegou na hora, a gente viu que a gente tinha se inscrito no mesmo peso. Oh. E aí a gente não sabia o que a gente fazia. Tipo assim, a gente era muito amigo de sair junto todo final de semana e tal, só que ainda tinha uma curiosidade, assim, de chegar e falar, vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem é quem. E aí, a gente foi. Eu, na verdade, eu achava que ele não ia passar pra final. Eu queria que ele passasse, mas na verdade, eu ia até fechar com ele, velho. Esse meu amigo. Só que não tinha muita experiência. Então eu falei assim, pô, velho, vamos ver se ele vai chegar na final. Se ele chegar, a gente fecha. Chegou na final, o cara fechou a cara pra mim lá na área de concentração e eu falei, ó, beleza então, né? Eu não quero nem conversar. Falei, eu vou levar isso aí pro jiu-jitsu aqui, né? Aí nós entramos no tatame, lutamos, eu ganhei, mas, velho, foi ruim demais. Tipo assim. Horrível, né? Porque eu vi a cara dele, ele ficou triste pra caramba, o cara era meu amigo, velho. E, tipo assim, por um mês, mais ou menos, nossa amizade mudou um pouco. Aí eu falei, velho, tipo assim, pra que isso? Entendeu? Não vale a pena, né? Não vale, velho. Meu amigo, eu tava com ele todo final de semana, entendeu? Pra que eu vou lutar com o cara? Tem gente que acha que tem que lutar e tem que ganhar e tal. Mas, velho, você tem outro campeonato, você pode se inscrever em outro peso. Pra que você vai lutar com seu amigo? Entendeu? E aí depois voltou a amizade? Não, voltou depois, mas aí eu comecei a estudar mais as chaves e quando a gente ia se inscrever no campeonato, cada um ia num peso. E aí, tipo assim, se inscrevesse no absoluto, aí a gente tentava chegar na final e abrir. E aí fechava. Aí, tipo, um ficava com campeão em um, aí no outro campeonato, se os dois fossem, porque era difícil também lutar o mesmo campeonato, a gente retribuía o favor, né? Boa. E foi isso. Engraçado, né? Só na malvadeza. Quais são os planos aí para o futuro da Trinity? Então, graças a Deus, esse ano foi um ano assim que eu trabalhei como eu nunca tinha trabalhado, porque tem dia que eu dou, tipo assim, juntando com aula particular, dá 8 aulas por dia. Então é como se fosse um dia de trabalho mesmo normal, né? Porque aqui tem muita aula de criança, no Brasil não tinha tanta aula de criança assim. Mas já vem fazendo isso já desde que eu cheguei aqui, porque todas as academias disso é normal, mas agora para mim é academia. Então com um pouco mais de responsabilidade, né? Mais pressão também, porque o negócio tem que dar certo e tudo. Mas acho que a partir do ano que vem eu vou conseguir trazer mais uma pessoa para dar aula ali, até para adicionar alguns horários na academia, porque a gente tem aula na hora do almoço, segunda, quarta e sexta, mas a gente não tem terça e quinta, então a gente quer colocar terça e quinta. Talvez abrir mais um horário ou outro de manhã, porque a gente tem só terça e quinta também. Aí talvez colocar segunda e quarta de manhã. Segunda, quarta e sexta, na hora do almoço, é com kimono ou sem kimono? É sem kimono. E a gente quer colocar terça e quinta de kimono. Então... Eu quero botar segunda e sexta aqui sem kimono. Sem kimono. Não sei se faz sentido. É por isso que eu estou perguntando para você. Na realidade, eu estou querendo aprender aqui. Porque eu estava avaliando isso
pensando só na comodidade do cara que vai vir, que tem aquela hora do almoço Sim. e não ter que colocar o kimono, Kimono. não sei o quê, tirar o kimono, só para pensando nisso, não sei nem se faz sentido o que eu tô pensando. Essa geração de agora gosta muito do no-gi. Então, tipo assim, tem academia que é só no-gi e tá lotada. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter um número muito bom de no-gi De aulas de... na escola, porque senão o cara vai pra academia que tem só no-gi. Mas eu acho que tem que ter os dois, com certeza. Porque na minha época eu fazia um treino de no-gi por semana. Não era tão popular. Só que agora tem nego que quer treinar só sem kimono. Aí eu acho que vale a pena, tipo, colocar mais no-gi ali, porque mais por esse sentido mesmo. No-gi tá ficando muito os campeonatos aí que pagam, né? É muito Isso, sem o kimono. dinheiro tá no no-gi, o dinheiro tá no no-gi, né? Para competidor, o dinheiro tá no no-gi. Eu acho que vale a pena. E também a intenção de trazer outra pessoa é porque para eu poder ficar um pouco mais livre também, entendeu? Para eu poder treinar mais e voltar a competir, né? Que eu competi um campeonato esse ano. Sim, desde da minha faixa azul isso nunca aconteceu. E tá novo ainda, né? 32 é muito novo. Abri mão, E quando mas você fala trazer alguém, você está dizendo de trazer do Brasil ou só trazer qualquer pessoa? não é alguém daqui mesmo. A gente já tem até um cara engatilhado aí que vai ser muito bom pra gente ali, até pra mim mesmo, pra treinar junto comigo e tal. Fala um pouco do perfil desse cara aí para dar um alô para a galera que tá no Brasil assistindo e pensa assim, pô, seria legal ser contratado aí agora para dar aula numa academia na Austrália. O que esse cara tem que brilha os teus olhos para trazer ele? Então, a primeira coisa assim que eu acho que foi uma coisa que eu até hoje eu tenho um pouco de dificuldade. Melhorei muito, mas quando eu comecei, eu nem sei como que eu dei aula, é o inglês, entendeu? Porque é lógico que ali o cara tá para aprender jiu-jitsu, mas se você soubesse comunicar, isso aí vai te dar confiança, você vai conseguir muito mais aula particular, por exemplo, você consegue dar seminário em outras academias. Então, o inglês é o primeiro ponto. O segundo ponto é educado, cara que sabe, conversa com todo mundo. Pode ser aquele cara que chega na academia, tá ali, senta no sofá, vai mexendo no celular e só espera a hora da aula começar para dar aula, entendeu? Tem que ser um cara que chega na academia, que cumprimenta todo mundo, que tá disposto, tipo assim, se eu falar com o cara, ó, velho, pode fechar a academia para mim hoje e tal. Lógico que não vai ser o papel do cara, mas não pode ser um cara também muito bronco, entendeu? Tipo assim, não faço mais. Você tem que fazer de tudo, velho. Porque se você tá querendo ter sua academia no futuro, você tem que passar por todos os processos. Entendeu? E o cara que gosta de treinar. Porque, assim, tem pessoas que já aconteceu isso lá na academia, que vai, aí você pede pra treinar, por exemplo, com faixa branca, aí você vê que o cara até torce a boca, assim, entendeu? Pô, velho. Você tá ali pra dar aula e pra ajudar, né? Você não vai treinar só com faixa preta duro e com faixa marrom duro. Você tem que treinar com todo mundo. Então, tipo, se for fazer um treino de competição, tiver num período ali pré-competição, a gente foca mais no treino do cara, claro. Mas no dia a dia, não pode achar ruim. Tem que treinar, entendeu? A gente tem um cara que trabalha pra gente lá, o faixa azul Boban, que ele, velho, que isso, o cara, tipo assim, o cara reclama de nada, velho. Se tiver que treinar com um menino de 3 anos de idade ali, ficar 5 minutos rolando com o menino, ele fica. Se tiver que fechar a academia meia-noite, ele fecha. Brasileiro? Não, ele é da Macedônia. Ele veio pra cá já tem um tempo. Ele treinava comigo no Era Rio Park. Ele começou 2 semanas antes de eu começar a dar aula lá. E aí depois eu saí, eu fiz um relacionamento, assim, tive uma relação com o povo de Era Rio Park. Quando eu saí de lá, eu até chorei, filho, pra você ter noção. Do tanto que foi a conexão. Eles tratavam bem. Não, porque eu cheguei um pouco sem inglês, né? Então eu falava com os caras, falava assim, vocês vão ter que me ajudar aqui, porque primeiro dia o cara falou assim, vai lá e dá sua aula. Eu não fiquei nem assistir ele dar aula, nem me ensinou nada. Então eu falei, tá, né? Vou ter que me virar. É mesmo? Então a galera viu isso e eu falei com eles, eu falei, eu tô aqui pra ensinar o jiu-jitsu, que eu sou bom, mas o inglês eu sou péssimo. Então vocês podem me ensinar também, entendeu?
E aí ele criou uma ligação muito forte. Tanto que 3 alunos, ele é um, estavam saía daqui de Vera Hill Park para ir para lá. Faziam essa viagem. 3 vezes por semana. Putz. Tem um que faz isso ainda. Tem 2 que fazem isso. E um vai de metrô. Ei. O Boban, ele chegou para mim e ele falou assim, eu quero viver do jiu-jitsu, eu quero seguir seus passos e tal. Então eu falei, velho, eu vou te dar um emprego aqui na academia, só que você tenta mudar para cá, porque tipo assim, você vai estar aqui quase todo dia, entendeu? Você tem que dirigir esse tempo todo. Aí ele ficou, acho que 3 meses morando perto onde ele morava, mas depois ele mudou para Freshwater e agora ele tá lá com a gente. Então assim, precisa ser um cara assim, entendeu? Que quer e vai fazer tudo para adequar ali a situação que você precisa no momento, entendeu? Maneiro. E então, para abrir a academia, não precisa tanto do inglês. Mas se for para trabalhar na academia, aí precisa do inglês. Velho, vou te falar, para abrir aqui, pros dois precisa. Tô brincando, tô zoando. Os dois. Tava falando que tava correndo atrás do inglês. Tô falando, mas o cara chega, vai abrir, ele vai ser o chefe, né? Se ele não falar... Se ele não for dar aula, mas aí o dono tem que estar presente. Tipo assim, isso. O dono ele tem que estar... Eu vejo muita academia dando vacilo nisso. Que o cara começa entusiasmado, mas aí o que acontece? O cara não gosta tanto do jiu-jitsu. Ele quer ter academia. Mas aí, depois que a academia lota... Ele não quer o trabalho de uma academia que a academia dá, né? Não, porque não gosta às vezes, velho. Às vezes o cara não gosta de treinar muito, entendeu? E aí quando ele tem que estar ali todos os dias, toda hora, ele descobre que ele não gosta. E aí ele começa a trazer gente, só que aí é gente que não é academia do cara. Por mais que o cara tente fazer o máximo, a academia não é dele. O dono tem que estar ali. O dono tem que estar presente, velho. Então, pensando nesse raciocínio, com essa linha de raciocínio, a Trinity, ela nasce com o pensamento de ter outras, de abrir franquias ou não? Então, velho, o meu objetivo... Perdão, posso melhorar essa pergunta? Porque é diferente, né? Você abrir outras Trinity que são suas, né? Também estou fazendo pergunta para mim. Isso aqui é muito para mim também. Porque outras Trinity que são suas é diferente de Trinity que são franquias de outros donos, não é certo? Sim. Porque é diferente você estar nessa aqui agora, que é qual o nome do bairro que ela tá, que você falou? Brookvale. Aí você abre uma outra aqui, mas você tá aqui. E essa aqui é a sua. Aí você abre outra aqui, mas você continua aqui, e essa aqui é a sua. Pô, não tem como essa e essa aqui rodar redondo igual essa aqui tá rodando. Mas se essa aqui tiver um outro dono, e você tiver uma fatia, essa aqui tiver um outro dono, você tiver uma fatia, aí de repente isso aqui vai ter uma dedicação legal, vai ter uma dedicação, né? Que é a franquia. Então, e o que você me diz disso aí? Eu vi muita coisa, né, velho, a respeito de franquia aqui na Austrália. E, tipo assim, tanto que eu decidi não abrir franquia, entendeu? Então, eu quero colocar essa Trinity, talvez se ficar muito grande, ir para outro lugar e tudo, como uma academia, tipo assim, vou fazer uma comparação aqui, mas tipo assim, a gente tem que mirar alto, né? É tipo a AOJ lá dos Mendes, colocar, tipo assim, 600 alunos na academia, tem muito mais, né? Mas, tipo assim, colocar esse número de alunos na academia, em uma academia que eu vou estar presente. Se uma pessoa que tiver os mesmos princípios, os mesmos valores que eu... Tipo, preferência que você cuidou, criou, né? Exato. Se uma pessoa... Igual aconteceu com o Tainan. Exatamente. Isso aí. Se o Boban, por exemplo, quiser abrir uma academia, o cara que está ali vendo a história da academia, o por trás, os valores, um cara que, tipo assim, que é meu amigo, entendeu? Um cara que eu conheço, quiser abrir academia, eu vou dar todo o suporte para ele e eu acho que eu nem vou querer ser parte, não. Aí vai ser, tipo assim, Trinity e tal, a gente vai abrir, eu posso ir ali ajudar e tudo, mas eu prefiro ter a minha, entendeu? E não ficar, tipo assim... Deixa a liberdade dele. Já aprendeu comigo, agora ele faz. Dá teu jeito agora. Ele faz o esquema dele, entendeu? Isso aí. E a gente já teve, tipo assim, pessoas mesmo perguntando e com interesse de abrir. Só que é o que a gente fala agora. Fala assim, a academia tá nova, a gente precisa continuar trabalhando, a gente não quer preocupar com isso agora. Isso, pô,
Precisa formatar muita coisa ainda, né? Não, a gente está em processo ali muito de aprendizado e tudo, mas é uma responsabilidade muito grande, porque às vezes você coloca uma pessoa que você não conhece, está fazendo um trabalho ali que para mim está sendo bom o trabalho. Chega um cara ali e faz um trabalho ruim, que eu já vi que aconteceu com algumas academias, e queima o filme de sua equipe. Isso. Então... Aqui eu tinha mesmo quando eu vim, a minha visão, meu pensamento era tipo uma academia a cada 3 anos, em 10 anos ter 3 academias e parar. E aí ficar ali, tal. Depois de 8 meses aqui, eu falei, cara, não vou abrir outra academia, porque isso aqui demanda tanto de mim, como que eu vou fazer para o outro lugar rodar igual isso aqui? É outro aluguel, é outra documentação, é outra responsabilidade. Como que vai dar atenção para essa galera de outro lugar se aqui já é já é doideira para tu dar atenção a todo mundo aqui, cuidar de tudo aqui. E como é que eu vou garantir que lá está sendo atendido do mesmo jeito, com o mesmo carinho? Não tem Você como. não vai estar presente. E tipo assim, eu entendo igual o meu professor. Ele e o Caloquinho e o Serginho também. Os caras estão lá, que foram meus outros 2 professores. Eles estão lá todo dia e a galera paga para ter aula com eles. Então, tipo assim, eu vou abrir uma outra academia e falar que é minha, sendo que eu não dou aula na academia. Então, eu acho que você consegue ser mais bem sucedido se você fizer... Depende do que você quer, né? Não, um sistema... É por isso que eu falo, um sistema de franquia é diferente. Eu entendo, na minha cabeça, eu acho que a franquia funciona melhor do que o mesmo cara ter várias academias e tá se dividindo e tentar fazer acontecer e tal. Mas, tô ligado. Aqui, tu sabe como é que... Porque eu escutei o Servinho no ConnectCast essa semana. O Sérgio Túlio? E ele tava falando que a Gracie Barra são 2 quilômetros, cara. No sistema no contrato de franquias. Então... Em 2 quilômetros. Tu sabe se aqui na Austrália também são só 2 quilômetros? Cara, 2 quilômetros é muito pouco. Eram 5, né? Eram 5 quilômetros. Eu acho que eles estão diminuindo. Caraca. Porque, igual eu te falei, lá em Belo Horizonte, eu não sei se é por isso não, mas lá em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte tem academia igual eu tinha, a Gracie Barra Cobre junto com o Eric. E um amigo meu, que treinava junto comigo na Gracie Barra BH, ele quis abrir uma Gracie Barra Savassi, que era tipo bem menos que a quilometragem. Aí ele me ligou. E perguntou, falou, seu Gomide, você acha que é de boa abrir academia aqui e tal? Aí eu cheguei e falei, eu acho que sim, pode ir lá abrir e tal. Não vou limitar o cara de abrir academia, porque vai ser a vida do cara ali também, né? O cara treinou pra viver da parada igual eu. Claro. Mas eu acho que eles estão diminuindo essa área, essa quilometragem. Tava falando de como era importante esse lance o fator geográfico, né? Porque tu falou, já tinham te batido a letra de que daqui a uns anos o Texas ia ser a Nova Califórnia. Sim. Né? Sim. Mas o fato de não ter nada é muito parecido com Minas, pô. O fato de não ter praia, de ser uma coisa um pouco mais tranquila, um pouco mais... É muito mais fácil de desenvolver isso, de desenvolver atletas. E eu tive contato com um monte de mineiro, cara. Quanto maior era, assim, quanto menor era a cidade que o cara morava, quanto mais espaço tinha entre um vizinho e outro, quanto mais campo, os caras eram bons demais fazendo tudo, pô. Jogando ping-pong, jogando sinuca, jogando futebol, eram muito habilidosos, porque ficavam horas fazendo uma mesma parada por anos. Não tem tanta distração, né? Então, é muito compreensível que o Texas se transforme nesse polo, porque o cara vai para lá e vai fazer o quê? O cara vai para lá e faz o quê? Além de treinar. Eu exemplo assim, quando eu morei lá, eu morei 1 mês primeiro, aí depois assim, passei uma temporada, né? Fiquei 1 mês lá. Aí depois voltei, fiquei acho que 2 meses no Brasil e depois voltei, fiquei mais 3 meses no Texas. Então, basicamente, o que eu fazia era ir treinar, ir ajudar nas aulas, voltar para casa. Tipo assim, eu não tinha nada para fazer, sacou? Ainda mais que eu tava lá sozinho, então as pessoas tinham família, as pessoas tinham seus compromissos
E não ia ficar por minha conta. Então eu tava lá, eu ia treinar, e era isso que eu tinha que fazer. Treinava, ia para casa. Então eu consegui evoluir muito, porque eu foquei muito no treino ali e tal. Isso, para quem é atleta, é muito bom, porque você não tem tanta distração. Mas aqui, por exemplo, aqui eu posso treinar, eu já tenho a dedicação que eu tinha, porque eu aprendi isso. Só que o meu momento de lazer, eu posso ir. Agora eu tô aprendendo a surfar, por exemplo. Então eu posso ir na praia e surfar. Final de semana eu tenho vários parques aí para visitar com a minha esposa. Então, tipo assim, a galera gosta de morar no Texas, porque não é ruim, entendeu? Mas para mim não era o lifestyle que eu queria. Só que porque assim, os Estados Unidos, os principais campeonatos são nos Estados Unidos. O PAN é nos Estados Unidos, o Mundial é nos Estados Unidos. Então quem foi antigamente já meio que traçou o território ali. Já tem os caras que chegaram primeiro e eles já têm estabilizado a marca deles, e é difícil, tipo assim, de você chegar ali e colocar a sua marca, entendeu? Sim, sim. E aqui na Austrália, pra te falar a verdade, eu nem sabia tanto do jiu-jitsu na Austrália. Eu não sabia que era desse jeito. Eu conhecia o Craig Jones, que era da Austrália, o Levi, mas eu não sabia. E aqui tem muito atleta, tipo assim, tem uns caras bons de jiu-jitsu, uns caras bons de no-gi e tal, muito campeonato. Eu não sabia que era assim. E você não acha que esse efeito Texas, esse efeito não vai começar a acontecer aqui também com West Sydney? Justamente pelo mesmo motivo, porque não tem tanta distração, porque não tem a praia. É uma área bem parecida, entendeu? É uma área assim, que tem todo o potencial para virar dessa forma. A Austrália é mais difícil de chegar, é longe, né? Quem tem família assim fica mais difícil de visitar e tal. Só que uma hora vai acontecer com o Texas igual aconteceu com a Califórnia. Vai ficar busy demais e quem está chegando não vai ter espaço. Então vai ter que ir para algum lugar. E eu acho que a Austrália está começando a virar um pouco assim, foco. Igual fizeram o Tough Roll lá, o Vitor Dória já veio. O Vitor Dória, ele até fez um comentário comigo quando eu encontrei com ele no Tough Roll, que ele chegou e falou assim, ô Gomide, pô, velho, você veio parar aqui na Austrália, no fim do mundo. Aí eu olhei para ele assim, ele chegou e falou assim, mas pode ser o começo também, né? Então, tipo assim, você vê, já tá despertando interesse. Ele falou que podia ser o começo? Ele falou assim, é o fim do mundo, mas pode ser o começo também. Maneiro. Então, tipo, depende da gente que tá aqui agora, apoiar, né, quem tá fazendo, igual o Tough Roll, por exemplo. O Subverge, que eu acho um campeonato muito legal, que é de show ali e tudo. Eu não gosto muito de lutar, pra te falar a verdade. Porque... Luta casada, você dizendo? Eu não gosto muito. Porque eu fui muito acostumado a lutar campeonato de chave, assim. Então eu gosto de... Eu peco nisso e eu tô tentando melhorar isso. Porque eu fui... tipo assim, padrão é eu chegar no campeonato, me inscrever, fazer 5 lutas no peso, fazer 3 lutas no absoluto, passar o dia inteiro no ginásio e ser campeão. Entendeu? E evoluir, porque é muita luta que você faz. Agora, esses eventos de show, você chega lá, aí tem pesagem, aí tem encarada, aí o nego começa a falar demais, às vezes te desrespeita. Eu não sou um cara que vou ficar desrespeitando o cara também, entendeu? Então, eu não gosto muito desse... A galera, pra quem tá assistindo é bom. E pra mim é bom também, porque isso vai popularizando o jiu-jitsu. Sim, sim. Mas eu gosto assim, o cara quer lutar comigo, olha lá o peso que eu tô me inscrevendo, vai lá e luta, entendeu? Tenta chegar, se a gente bater, nós vamos lutar. Mas agora, como fundador de equipe, dono de academia, então, tu vai ter que começar, porque ali o foco tá todo só em você, né? Num campeonato com 12 tatames, 12 áreas de luta. É diferente. Muita gente não vai nem ver que você estava lutando. Ele vai ver você passando, algo mesmo vai Exato. lutar hoje. Quando te ver de novo, já lutou. Exato, é diferente. Ali não, ali tá todo mundo olhando para você. Então, uma oportunidade boa de, né, de aparecer. Entrar com um trinity grandão, exato. botar tua Igual marca, agora vai ter um atleta nosso lá, o Pierce. Ele ficou em terceiro no Mundial de Master agora. Bicho duro, faixa roxa duro. E é um dos meus principais treinos lá, que ele é do meu peso. Vai lutar agora esse próximo Subverge aí. Então nós vamos todo mundo com a camisa, vamos lá, ele vai lutar de Trinity e tudo. Legal. É importante.
Eu penso em lutar de novo, entendeu? Mas, igual eu falei, esse ano aí foi correria demais e eu preferi tirar um ano para focar numa parada que eu poderia fazer direito, para depois eu ter tempo de voltar a fazer direito às competições também. Esse eu vou estar lá também. Eu estarei, primeira vez, que não tive... Sempre tem alguma coisa acontecendo. Dessa vez eu vou conseguir ir. E tu segue a galera, assim, tipo... Tu sabe quem são os lutadores, segue os faixa colorida, faixa preta, cada divisão, esse aqui, o favorito nessa categoria é esse, com kimono, sem kimono. Eu acompanho, eu sigo a IBJJF, então eu fico acompanhando ali sempre os resultados. Sim, mas eu tô perguntando aqui na Austrália. Aqui eu sei também muito, mas tem os que eu conheço assim, eu sigo. Mas eu sei muito porque eu conheço muitos professores das escolas. Então, sempre o professor está postando um aluno assim, um faixa roxa, um faixa azul que está ganhando. Então, eu consigo acompanhar. E eu acho que está crescendo muito. Resultado de atletas que treinam na Austrália está sendo bom. Igual, por exemplo, a Índia, que é uma faixa azul, que foi lutar agora o Abu Dhabi, por exemplo, foi campeã. O Wally, faixa roxa, foi campeão lá também, Abu Dhabi. Moleque é um monstro. Monstro. Ele, eu acho que vai, tipo assim, se continuar do jeito que tá, vai ser um dos maiores nomes, entendeu? Então, a gente tem que apoiar, porque conseguindo ter esses resultados nos campeonatos grandes, vai começar a chamar atenção para a Austrália também. Isso. Entendeu? Isso. E eu falei com o pai dele uma vez. Eu falei, tu não vai mandar ele para fora, não vai mandar ele morar lá nos Estados Unidos e tal, não vai mandar ele pro Texas, né, para Califórnia. Ele falou, tem que terminar os estudos primeiro, tem que terminar os estudos. E tá muito focado nisso, né, em terminar os estudos primeiro. Sim. Então, é uma oportunidade, enquanto ele estiver aqui, é uma oportunidade, ele é um fator de contribuição para ainda fazer crescer aqui. Né? Não, então, porque depois que eles vão embora, igual o Craig, depois que vai embora para lá, fica lá. Né? Isso foi uma coisa que me limitou de ir para fora mais cedo. Porque, tipo assim, eu sempre fui vendo a galera indo para fora e tinha alguns que tipo assim, mudava um pouco, o cara conseguia destacar, mas tinha outros que não conseguia também. E eu sempre pensei assim, eu falava, eu quero conseguir junto com a galera que me ensinou desde o início. Entendeu? Eu não quero, tipo assim, eu comecei a ficar bom na faixa roxa e aí eu comecei a ganhar os campeonatos, agora eu vou mudar e vou pra um cara que tá, tipo, lá do outro lado do mundo entendeu? Não, eu queria ficar com o Eric, porque eu confiava no trabalho dele. Entendeu? Então eu gostava de aprender dele e ele me conhecia desde faixa branca. Então, tipo assim, quando ele ia de corner, por exemplo, quando eu ia lutar um campeonato, ele sabia o que ele falava pra mim. Às vezes eu tava nervoso assim, né? Ele olhava pra mim, ele já dava um assim que eu já falava, velho, o Eric tá falando isso de mim. Pronto, entendeu? Então ele me deu a confiança ali. Eu não queria, tipo, eu falava, eu vou conseguir com a liderança dele aqui, entendeu? E eu só vim pra cá depois, fui para os Estados Unidos depois, porque, tipo assim, a gente abriu a academia, eram 2 também ali no Brasil, a gente tinha uma quantidade de aluno até boa, mas muito melhor para ele ter, eu consegui ajudar ele, tipo assim. Sim. Eu acho que eu tentei ajudar ele pelo que ele fez por mim no jiu-jitsu. Entendeu? Então o cara, tipo assim, nós 2 ali fazendo um trabalho, a gente colocou, não que ele não conseguiria sem mim, mas a gente abriu a academia junto, vários alunos, depois eu vendi minha parte e hoje ele está com mais aluno ainda. Entendeu? Então, assim, foi uma certa contribuição que eu pude fazer pelo meu professor, mas eu queria morar fora, entendeu? Então, por isso que eu vim para a Austrália. Sempre quis sair? Depois que eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, que eu vi como é que eu entrei numa academia assim, de jiu-jitsu, que eu vi como é que funcionava a aula de criança lotada, vi como é que era, tipo, o quadro de horário tinha muito mais aula, vi a vida que os professores levavam, tipo assim, já tinha uma casa bonita pra caramba, o carro, e parecia que era pista, assim, entendeu? Deus estava me mostrando o que... Dá pra viver bem com isso. Era uma pista de destino. Dando aula de e aí, depois que eu fui a primeira vez, eu falei, velho, acho que eu quero isso pra mim, entendeu? E você hoje em dia tá trabalhando só com jiu-jitsu? Só com jiu-jitsu.
Lá na academia eu dou todas as aulas. Agora o Otamar começou a dar umas aulas segunda e terça. Mas aula particular, faço minha preparação física. Vamos voltar a fazer o treino de competição. E é isso. Boa. Só isso mesmo. Não, aí, pô, tá perfeito. Como é que foi o teu visto? Como que visto que você veio para cá? Como é que foi esse sistema para passar um pouco dessa informação também? Eu vim com o visto de estudante, que foi pela minha esposa. Ela já tinha morado aqui antes da pandemia. E ela voltou pro Brasil e ela estava fazendo um curso aqui de inglês, né? Aí ela voltou e tudo, aí depois a gente se conheceu e tal, me falou para vir para cá e ela aplicou pro de estudante, então eu vi com o dela. E aqui a gente tinha duas possibilidades. Ou aplicava pro de atleta, que era muito caro, né? E eu ia ter que pagar tudo. E ela recebeu a proposta de sponsor pelo escritório que ela trabalha. Boa. Então a gente conversou com a chefe dela e tal, e a gente foi pelo caminho dela. Então hoje eu sou partner do visto dela. E ela tá com um sponsor aqui? Tá com sponsor, trabalho hoje no escritório na área dela. Então foi isso, foi assim. E era engenharia ambiental? Ambiental. E você vê, ela veio, trabalhou de cleaner, trabalhou de, tipo assim, sem frescura. E ela estava trabalhando num café. Acordava cedo, todo dia abria o café e tal. E uma menina que conhecia, ouviu falar dela, sabia que ela era engenheira ambiental no Brasil, foi tomar café, conversou com ela rapidinho assim, aí falou, você quer fazer uma entrevista lá no escritório e tal, ou você quer continuar trabalhando no café e tudo? Ela, não, quero fazer entrevista. Aí foi lá, gostaram dela, contrataram, ofereceram sponsor, e eu falei, bom demais, né, filho? Coisa linda, hein? Eu falei, vai. Coisa linda. Minha mulher, não vou precisar nem de mim aqui para. Ela já então resolveu. Vocês estavam já aqui de estudante, ela estava nesse trabalho e aí passou pro escritório, entrou na área dela e aí pegou o sponsor. E aí mudou. Isso. Putz, maravilhoso. Maravilhoso. Quando que vocês casaram? Eu tô dizendo assim, porque eu não sei se tem, tipo assim, para entrar no visto da sua esposa, tem que ter... não, já tinha acho que 1 ano. Aí a gente veio, só que o que foi engraçado? Porque eu casei, nós ficamos 2 semanas juntos e eu fui para Arizona. Aí eu morei lá na Champions House, eu fiquei lá 1 mês e meio mais ou menos. Só que assim, para ela ir, ia demorar, porque ela ia ter que fazer processo de visto. Aí tava naquela coisa da pandemia, que tinha que entrar na fila e tal. Sim. Então eu ia ter que ficar 1 ano mais ou menos longe dela. Longe. E para vir para a Austrália também ia ser um pouco mais tranquilo de conseguir o visto. Aí foi um dos fatores também. Falei, não vou ficar 1 ano longe, entendeu? Eu vou pro lugar que a gente possa ficar junto. Aí viemos para cá. Então até isso aí contribuiu pra gente vir aqui. De Deus, né? Pô. De Deus. Tem filho único? Tu é filho único? Então, eu tenho uma irmã por par de pai, um irmão também por par de pai, mas de 3 casamentos diferentes. Então eu tenho um irmão de 43, foi de 10 em 10 anos, meu pai, com 3 mulheres diferentes. Então, foi o meu irmão mais velho, aí meu pai separou, aí casou com minha mãe, aí eu nasci, depois ele separou, e hoje ele tá com a atual esposa dele e tem minha irmã. Agora ele parou. Que tem 22. Tem 22. E tu ainda tem contato com ele? Tenho, demais. Ele até me ligou aqui mais cedo. Eu falei com ele, pai, amanhã eu te ligo aí. Mas ele é figura. Sangue bom demais. Qual o nome dele? Lucimar. Seu Lucimar, um abraço pro senhor, tamo junto. Vem aí na Austrália visitar o filhão, chega aí pra gente tomar um café. Claro, pô. Contar as peripécias do Gomide. Pô, maneiro. Bom demais, cara. Eu queria pedir, eu sempre peço pra galera falar um pouco de... Quando você chegou aqui, você era faixa preta, né? Aham. Tem quanto tempo você tá aqui já? Então, tem 2 anos aqui. Chegou com 30 anos na Austrália. Isso. Então, só pra tu olhar pra aquela câmera lá e dizer... Falar uns tips, assim, né? Umas dicas pra que você acha que o cara que tem 30 anos agora... ou 29, ou por aí, aproximadamente,
Sim. faixa preta, e está querendo morar fora do Brasil, que conselho tu daria para ele sobre mentalidade, parte técnica também, o que tu quiser de conselho. Que o cara tá escutando isso agora e pensando, pô, eu tenho essa idade aí, tu já estava casado. Sim. Então, o cara que é casado e tal. Então, eu acho que a primeira coisa é você ter certeza, assim, do que você quer, né? Porque se você ficar meio em cima do muro, aqui na Austrália, o começo, você vai estar fora da sua zona de conforto, você não vai estar com sua família, você vai ter que correr atrás. Eu mesmo, eu teve época aqui na Austrália que eu fiz Uber, por exemplo, então eu tive que dividir ali, né? Eu não podia trabalhar só com jiu-jitsu, então você tem que estar disposto a fazer o que for necessário para chegar no seu propósito e curtir o processo, porque tem coisas que eu não queria trabalhar de Uber Eats, mas eu tive que trabalhar. E hoje em dia eu consegui abrir uma academia. Então eu acho que depende do tanto que você quer. Se você quer isso, aí depende do tanto que você vai estar disposto a fazer. Então, se tiver disposto a fazer as coisas sem passar por cima de ninguém, com muita educação, determinação, vai chegar. É isso. Obrigado, irmão. Obrigado. É isso, pô. Eu acho importante. Que eu sei que cada pessoa que vem, ela preenche um perfil diferente da galera que está assistindo, né? Sim. E com certeza tem muita gente que tem o teu perfil ou que se identificou com você. Às vezes a pessoa não tem o perfil, mas se identifica. E também é importante. Porque eu já vi isso muito acontecer. Tipo assim, o cara ele quer trabalhar com jiu-jitsu e às vezes só que o horário ali é o horário que você tem para trabalhar, mas depois você às vezes não tem aula. Então, tipo, só que aí tem gente que é teimoso, tem gente que, não, eu vou trabalhar só com isso, mas às vezes não vai conseguir fazer outras coisas, por exemplo, vai demorar um pouco mais. Então eu fui pro lado do Uber Eats ali, porque nada, né, um trabalho justo, mas era uma coisa totalmente diferente do jiu-jitsu. Então, e era por curto prazo. Mas você conseguia encaixar aquele momento que você tinha livre para poder trabalhar. Exato. Eu precisava de mais dinheiro. Eu estava ali no processo de abrir a academia, então eu estava dando aula em casa, particular, para conseguir me manter, porque eu já tinha saído de uma equipe. E, graças a Deus, meus alunos, tipo assim, vários continuaram tendo. Eu coloquei um tatame lá na areazinha que a gente tem lá do lado de fora, bucava as aulas, quase todo dia na semana eu tinha aula, mas para preencher eu tive que fazer uma outra coisa completamente diferente do jiu-jitsu. Então, tipo, mas curto prazo. Então, assim, não me atrapalhou, não vai te atrapalhar, não, entendeu? Pô. Vai te ajudar. É isso. Com certeza. É isso, irmão. Então, fala aí da Trinity, passa contato, rede social, como é que, se a galera quiser te encontrar. Sim, então... Mandar um currículo. Mandar um currículo para Boa. A gente está ali na Pitchwater Road, né, em Brookvale. A gente tem os treinos ali terça e quinta de 6 da manhã, segunda, quarta e sexta, meio-dia, e todos os dias da semana, 6h15. E se quiser fazer um treininho com a gente, estiver morando ali nas áreas ali das Northern Beaches, só chegar. O Instagram é Trinity BJJ Austrália. E o meu é essa aqui, Trinity Brazilian Jiu-Jitsu. E o meu Instagram é Marcelo Gomide e tem um underlinezinho no final, porque já tem um bicho aí usando Marcelo Gomide, eu tive que botar o Marcelo underline. Gomide underline e Trinity BJJ Austrália. BJJ Austrália, isso. É o Instagram da academia. Isso. Boa. Planos para Trinity, então, é meter 600 alunos e vamos para cima. Graças a Deus a gente chegou num número muito bom ali de alunos. Eu acho que também a área ali contribuiu, porque tem muita academia, então acho que o jiu-jitsu ali é muito forte, né? O pessoal que gosta muito do esporte também, porque está perto da praia.
É o que a gente Então, estava falando de ter concorrência perto. É bom, cara. isso, concorrência É bom. é sempre bom. A Eu acho galera que vai se ligando, vai vendo o que tem, a parada meio que entra na moda, né? A galera, pô, tá exato. todo mundo treinando, vou treinar, vou botar meu filho e tal. Quanto mais popular o jiu-jitsu ficar, Melhor pra todo melhor mundo. para quem dá Isso, aula, melhor para pra quem treina, Isso, exatamente. porque e é bom ter mais academia perto, porque é aquela coisa. Se você fizer um bom trabalho, seu aluno vai ficar com você. Se você não estiver fazendo um trabalho tão legal, o cara vai procurar uma outra academia. Isso. Então, Vai, faça sim, um bom trabalho. A tendência é melhorar, elevar o nível de todo mundo, né? Das Exato. aulas de todo mundo. Porque o cara Exato. sabe que o cara não vai parar de treinar ali e vai ficar sem lugar para treinar. Ele vai parar de treinar ali e 2 quarteirões, 3 para frente, ele vai para outro lugar. E tem público para todo mundo, porque às vezes tem academia que o foco é mais voltado para defesa pessoal. Então, se o cara quiser mais defesa pessoal, ele vai, querendo ou não, tem as características diferentes. Então, Sim. o cara vai para uma academia que é mais voltada à defesa pessoal. Outra uma aula mais comercial, Mais comercial, outra mais competição. Treino de competição, entendeu? Se você conseguir fazer tudo na sua, que é difícil, é o foco de todo mundo, né? Mas às vezes tem um que é mais forte que o outro num sentido ou no outro. Sim. Então eu acho que tem público para todo mundo. Pra todo mundo. Tem que respeitar, porque, na verdade, tá todo mundo ali a mesma profissão. Qual é Entendeu? o foco da Trinity? Como é que tu pensa as tuas aulas, ou como é que você vê para o futuro, assim, o modelo de academia, os seus alunos, o que você pensa? Então, quando eu comecei a dar aula, eu não tinha muita vontade de dar aula para criança. Só que hoje em dia, a aula de 7 a 12 anos é a aula que eu mais gosto de estar ali liderando, entendeu? Mas eu gosto da aula de adulto, porque a aula de adulto estão meus amigos, né, que saem comigo ali, fazem alguma coisa ou outra, treinam comigo. Então eu acho assim que a Trinity, a gente tem o treino para quem quer treinar por hobby, tranquilo, mas eu gosto muito da competição. Então, tipo assim, eu acho que ter o treino por hobby, todo mundo tem. Agora, ter um professor que sabe puxar um treino de competição, que tem experiência com competição, é difícil. Mas se tiver, vai ser bom pro cara que faz hobby. Porque o cara pode não gostar de competição, mas ele tá ali para ficar bom. Isso. Então, tipo assim, se ele treinar com o mesmo objetivo que os competidores, com as suas certas limitações, ele vai ficar bom de qualquer forma. Isso. Entendeu? Então eu vejo a Trinity assim, eu quero focar muito nessa aula de criança, porque criança é um pouco difícil de virar adulto. Mas se você tiver muito aluno, a chance de mais crianças ficarem e correrem ali com você até virar adulto e competir é maior. Então é a nova geração, né? Fora que o mundo está mudando demais. Então, quanto mais a gente conseguir dar o exemplo ali, puxar eles mais para o esporte, tirar do celular, do computador e tudo, acho que a gente vai estar contribuindo para os nossos filhos, para quem vem depois, entendeu? Amém. Verdade, pô. Verdade. Qual o nome da sua esposa? Carolina. Carolina. Muito obrigado por liberar o rapaz para passar o dia aqui com a gente. Ela queria vir. Tinha que ter trazido. Pô, traz da próxima vez. Da próxima vez traz. Da próxima vez vem, Carolina. Ela queria vir para assistir e tal, só que tá trabalhando agora. É. Mas Bom, beijão. marcar. Na próxima a gente vai marcar uma mais tarde e aí tu vem. Boa. Tarde, noite. Acaba aqui, a gente janta, come uma parada. Isso aí, claro. Não é não? Vamos fazer acontecer. E 2 coisas que eu tenho que pedir. A primeira é, se tu permite eu ir lá um dia, passar um dia contigo lá, registrar o dia lá, vlogar lá. Só chegar, fi. Vai ser um prazer, pô. Começar cedinho, passar o dia lá e registrar teu dia a dia, para mostrar como é que é pra galera. Bora fazer isso. Bora voltar com o treino de competição também. O objetivo do treino de competição ali é igual eu falei, né? Eu comecei fazendo na Trinity, mas se for problema treinar só em uma academia e tudo, a gente pode fazer cada semana em uma academia, mas o objetivo mesmo é a gente se fortalecer para as competições grandes. Então, tipo assim, não tem bandeira, entendeu? Você pode vir, precisa de um lugar, né? Precisa de um tatame. Isso. Então, quem quiser
vir, a gente vai depois divulga aí o dia, o horário e tal, programa, Maneiro. pra gente chegar no Mundial, chegar no PAN fortalecido, pronto. Para fazer crescer o jiu-jitsu na Austrália, Exato. da Austrália, né? Exato. Não, maravilhoso. E a segunda coisa é aquele lance daquela mesa que a gente combinou, pô. Você, Lucas, Tadeu. Claro. Eu vou ficar aqui só ouvindo e vocês, porque o Tadeu também é igual a tu, meio fominha, conhece todo mundo, as categorias, os lutadores, sobrenomes Sim. e tal, o jogo de cada um e tal. O Tadeu também é meio assim, eu falei, pô, vocês vêm aqui, a gente começa a falar falar, como é que nego fala? Esqueci agora a palavra que usam. Para o subversion, por exemplo. Falar esqueci, não estou conseguindo lembrar. Comentar, às vezes, o evento, né? Antes do evento acontecer, depois do evento acontecer. O Pampex teve agora, por exemplo, falar sobre as lutas, falar sobre as coisas que aconteceram e trazer vocês para cá. E eu vou aprendendo também. Vou aprendendo com vocês, com a nova geração. Pô. Tô dentro. Vamos fazer essa parada. Vamos fazer. Já é? Posso só falar uma fora aqui? Pode. Fora? Calma aí, deixa eu terminar aqui, calma aí. Pô, a gente vai continuar um tempo mais. Ele vai voltar para casa mais tarde hoje. Hein? A gente vai passar um tempo aqui trocando uma ideia. Vou falar alguma coisa, algum comentário final, agradecimentos, beijo? Eu quero mandar um beijo para minha mãe, tá lá no Brasil, meu pai, para os meus amigos também, meus companheiros de treino, meu professor aí, mandar um abraço para ele, pro Érico, pro Caloquinha, pro Serginho. Sinto muita falta da galera, mas espero ir ano que vem, passar um sufoco aí na faixa de Gaza. E um abraço também pro Otamar, que é meu parceiro ali, pro Murilão, que me ajudou, assim, desde que eu cheguei aqui na Austrália. Hoje em dia eu moro no Granny Flat, que é na casa dele. E o bicho, que é isso, ajudou na academia, ajudou tudo. Minha vida tá melhor hoje é por causa do cara, entendeu? Que maneiro, brother. Então, um abraço para todo mundo da Trinity aí também. Botar ele em contato, tem que vir aqui, hein, Murilo? Tá convidado. Murilo conhece demais aqui do jiu-jitsu aqui. Murilo e Otamar, eu animo de fazer uma mesa redonda com eles, igual a gente vai fazer com o Lucas e com... Vamos fazendo, vamos trazendo a galera, vamos rodando. Ué. Trazendo a galera aqui, pô, vai. É que agora só entra 4, mas 4, depois outros 3, 4. Eu saio aqui, ó, vou ali pra fora, fico ali cozinhando pra vocês. Aqui, quando acabar aqui, sabe que a gente vai, come um negócio ali fora. Isso aí, bora. E vocês ficam aqui na resenha. Galera, Marcelo Gomide, esse foi mais um BJJ Out. Muito obrigado mais uma vez por vir. Obrigado. Se inscreve no canal, tinha que ter falado isso lá atrás, né? Quando começou, eu esqueci. Se inscreve, compartilha, curte aí, dá o like, ajuda a gente a crescer, deixa teu comentário. O comentário é muito bom para fazer isso chegar em mais gente, né? Lembrando que a ideia do canal é inspirar, motivar e equipar toda aquela pessoa que tem vontade de morar fora do Brasil. Então, se você conhece alguém que tem essa vontade, pô, manda para ele. Não precisa treinar jiu-jitsu. É simplesmente uma ferramenta que a gente está usando aqui para chegar nessas pessoas. Então, manda para eles, faz chegar neles, manda teu comentário aí e vão para cima. Hein? Boa. Marcelo, brigadão. Rede social, manda um currículo, fala, ó, me contrata aí. Me contrata aí que eu tô cheio de vontade, tô chegando. Mas chegou aqui na Austrália, quiser dar um treino, já sabe, busca Marcelo Gomide, busca a Trinity, dá um pulo lá e vamos fazer acontecer. Meu irmão, muito obrigado, tá? Deus abençoe. Valeu. Aí. Abraço, galera. Us.